qualidade. Eu acho que o que precisa é assim, é ter regramento e exigir que esse regramento, que esses requisitos sejam implementados. Se a Anatel, ela faz, eu acho que ela devia fazer muito mais. Por que muito mais? Porque nós pagamos muito caro pelo serviço. E o serviço não tem qualidade. Constantemente a gente vê tendo problema de telefone celular, de linha cruzada, de ligação. Nós que usamos muito, né? Todos nós aqui, o celular para nos comunicar com os clientes, a gente a todo momento está tendo esse problema. Então acho que a estrutura precisa ser melhorada. E quem deve cobrar isso? Deve cobrar isso é o poder público, a Anatel, mas de uma maneira que o lobby não atrapalhe. O que é o lobby, né? É a influência do poder econômico, a influência da multinacional, de uma forma que nós vamos fazer isso mas daqui 10 anos. Aí 10 anos já recebeu bastante, já ganhou bastante, então é isso aí. Né? Só uma cumprimentação. Eu acho que apesar dos problemas que teoricamente possa ser resolvido com melhoria de satélite e com o aumento de número de antenas captadoras e receptoras, não é isso que acho que pode também, né, vou canalizar essa discussão para o problema da cidade, que possa vir a justificar espalhar antenas, mega antenas para a cidade, dentro de uma área restrita e que não protege o cidadão nem da radiação emitida pelas antenas, nem tampouco de algum desmembramento de peça lá do alto. Isso aí também tem a influência do poder público. É a influência do poder público. Eu acho que essa questão, quer dizer, desde que haja um regulamento. Agora, concordo quase que em parte com o que você falou, né? Acho que por orientação ideológica, eu acredito que o Estado tem a competência para desenvolver a tecnologia, a fiscalização, a melhoria e o avanço de todos os serviços que tem que prestar para a população. Tiago, você concorda com isso? Você acha que a privatização é um mal necessário? Eu acho o seguinte, eu acho que o Estado brasileiro foi levado, né, por circunstâncias, acho que é o que o Regis colocou inicialmente. Ele foi levado para fins de crescimento, de desenvolvimento, a fazer isso aí. Não é? Eu acho que o termo privatização usado de maneira simplesmente depreciativa é complicado, porque o Estado ele pode delegar aquela atividade, mas se ele tiver um braço forte fiscalizador, leis fortes fiscalizando essa atividade, me parece que isso é interessante, é positivo. Né? Eu acho que o Brasil está caminhando nesse sentido, acho que as instituições brasileiras são fortes, muito embora haja intervenções políticas do lobby, intervenções naturais de uma democracia, eu penso que, eu saliento que o Brasil está caminhando bem nesse sentido. Acho que tem muita coisa a melhorar, lógico. Um exemplo disso, a redução das tarifas de energia. Isso veio, a contraprestação disso foi terrível para as empresas. Tá? Então, se fala que o Brasil está contemplando somente as empresas, os lucros das empresas, isso também é verdade. Porque hoje nós vemos uma situação crítica das empresas, das energéticas. Né? Cito aqui essas empresas estatais de Minas Gerais e São Paulo que não renovaram as concessões. Então, acho que o Brasil está caminhando bem nessa situação, tem muito que corrigir, claro, a correção tem que ser contínua. Mas eu penso que já é positivo. A aplicação dessa penalidade vem bem ao encontro disso. Mas o governo, então a pergunta é, basta essa penalidade, só a multa? Não, mas eu acho que isso também... A reincidência pode ser saco. Veja bem, eu acho que tem que haver uma política. A política existe. Há leis regulamentando isso. A lei de concessão do serviço público, não é? A lei regulamentando a concessão do serviço de telefonia, a Anatel ela vem regulamentando o serviço móvel pessoal, que é o celular. Recentemente, me parece que ontem eu vi uma notícia que deve ser implementada a tecnologia 4G no Brasil, uma tecnologia que não há aqui ainda, deve ser implementada. Então, o importante é uma política séria, uma política de Estado séria nesse sentido, né? Um braço forte do Estado fiscalizador, porque nos outros países se fala que não há, que o Brasil, na verdade, um modelo brasileiro é complicado, porque o Estado é tão forte na fiscalização, né? Nós vemos isso. Eu acho que nós vemos isso diariamente. Há uma fiscalização forte pelo Estado. Há sérios problemas, com certeza. Não quero discordar do Geraldo frontalmente, porque ele tem o posicionamento dele. Mas eu sou mais otimista nesse sentido. Eu acho que o Brasil está caminhando bem, né, para melhorar cada vez mais o seu serviço. Buscar um processo de resultados, né, efetividade. E o consumidor que se sentir lesado? Ele pode tanto procurar
os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, e até mesmo em uma situação de não solução no âmbito administrativo, até mesmo procurar o próprio Poder Judiciário, reclamando por via civilizada. A procura de advogados, como tem vários aqui na mesa, né? Então, tem várias alternativas para isso, sim. Maravilha. Então, vamos para a próxima notícia agora, que saiu na Folha de São Paulo, que a Dilma deve ampliar programa de combate à pobreza extrema. A presidente Dilma Rousseff deve anunciar na próxima terça-feira a ampliação do programa Brasil Sem Miséria para cumprir a meta de erradicar a pobreza extrema no país. Sua principal promessa de campanha. A informação foi confirmada por fontes ligadas ao governo. Viado, a fome e a miséria é o principal problema do Brasil? Não. É um problema do mundo. Do mundo. Né? É um problema de 5 bilhões, no mínimo, de pessoas no mundo. Eu acho que o maior problema do Brasil, todo mundo conhece, é a corrupção. Né? É a corrupção. Você tem em torno de 10, 12% do PIB anual sendo desviado pela corrupção. E outra, não se combate pobreza também com programinhas de bolsa. Se combate pobreza com distribuição de renda, taxação de imposto sobre as grandes fortunas, né? Melhor distribuição das rendas, como já falei, né? Melhor qualidade de educação, de saúde, de serviço público, mais forte a presença do Estado nas áreas mais carentes, para que não ocorra a ocupação desse espaço pelo crime organizado. Né? Eu acho que esse programinhas assim de bolsas, isso e aquilo, para mim, é tudo para inglês ver. Roger, é um programinha de bolsas ou é um início de uma melhoria? Você concorda também que o assistencialismo é algo problemático? Olha, Gustavo, eu vou deixar de lado um pouquinho aquele cuidado que a gente tem para falar na frente da Câmara, para falar a verdade do que eu sinto. Eu acho que o Brasil, como eu já externei aqui por várias vezes que estive aqui, o Brasil passa por um problema sério de formação. A formação, ela encontra amparo na educação. A educação no Brasil, ela cresce 0,5% ao ano. Hoje ela ganha acho que de 1 ou 2 países da África. Enquanto você pega países que nem Coreia, que nem Xangai, cresce 15, 20% ao ano. Xangai é uma província da China, né? Cresce 15 a 20% ao ano. Então o problema, a gente fala corrupção, fala isso. Eu acho assim, o que está se fazendo? Com essa política de assistencialismo, está se buscando fazer com que o povo pobre possa ficar um pouquinho feliz. Mas isso é paliativo, isso não é dar comida. A gente sempre aprendeu que a gente tem que ensinar a pescar, não dar o peixe. Então eu sou a favor da reformulação total da educação. O pessoal pensa que a escola é bonita, a escola está lá pintada, tem caderno, tem apostila, a apostila seguida é de tal instituto, o instituto é muito bom. Isso para mim não representa educação de qualidade, até pelo contrário, o Brasil está comprovado pelos índices a nível mundial que não é um país de qualidade de educação. E a gente já discutiu isso em outras etapas, até não vou buscar ser repetitivo, mas eu acho que o maior problema que a gente enfrenta é de formação, é de educação. Se a gente investir em educação, eu acredito que a corrupção, ela automaticamente, com a fiscalização do próprio povo, com a melhor conscientização do povo, aí eu vou buscar um pouquinho no socialismo, né? Aquela formação melhor do povo, né? Não é isso? Claro. Aquela conscientização maior para que o povo possa ter conhecimento do que está sendo realizado, para que ele possa argumentar, para que ele possa reclamar, para que ele saiba como fazer isso. Então eu acho que o programa assistencialista é um programa que a gente não pode se enganar, né? É fazer a política do pão e circo. É dar comida e fazer festa, carnaval, fazer um monte. Isso daí é só para o povo ficar contente com a Copa do Mundo que vem, com a Copa de Confederações. A hora que passar, o Brasil continua com corrupção, continua com uma educação de baixíssima qualidade e aparentemente as escolas são novas, as escolas são pintadas, são bonitas e a educação não tem qualidade. Então eu volto a dizer, o problema do Brasil é a educação. A hora que a educação for bem realizada, desde a sua origem, desde a base inicial, e o Brasil tiver políticos, gestores voltados ao bem público, preocupados com o cidadão, nós vamos mudar esse país numa boa e com certeza o programa de assistencialismo vai ser apenas um complemento e não o carro-chefe. Maravilha. Guilherme, o que você acha desse novo programa aí? Na verdade, um programa mais avançado de combate à miséria no Brasil. Acho que é o ideal? Acho que isso é relevante ou poderia ser
feito de outra forma. Exatamente. Eu acho que o assistencialismo por si só, e encerrando-se em si, é ruim. Eu acho que ele tem que vir ao encontro, até mesmo a questão da corrupção, que eu concordo plenamente com você, Geraldo. Eu acho que está havendo, sim, um combate, um certo temperamento mínimo com relação a ele, com ela, né, corrupção. Mas isso vem muito também do fortalecimento das instituições. Você está vendo hoje em dia um Ministério Público mais atuante, mais investigativo, né, um fortalecimento maior da Polícia Civil. E acho que tudo isso daí vem ao encontro, sim, de todo isso que o Brasil tem que se tornar daqui para frente. Tem que acabar com a corrupção. Você tem que dar maiores condições de estudo às crianças e não só, por si só, o assistencialismo, que embora ele tenha, assim, as suas vantagens, é importante você erradicar a pobreza e miséria, ainda que seja a curto prazo, é o meu modo de ver. Mas você não deve encerrar aí a política. Não deve ser... que só isso basta. Exatamente. Eu acho que isso daí tem que vir algo complementando a ela. Ainda que tenha que ser uma medida de choque, uma medida rápida, extremada, para tirar essas pessoas que precisam comer. Tiago, na verdade o Regis tinha falado de uma formação melhor das pessoas. A formação, para você ter um resultado, é a longo prazo. Enquanto isso, o assistencialismo é importante? Eu acho o seguinte, eu não vou discordar aqui dos raciocínios das pessoas, mas eu acho que enxergando o Brasil hoje, em 2013, eu tenho 28 anos, me parece que o Brasil mudou muito. Acho que o Brasil hoje, as distrações da camada social, nossa pirâmide social, ela é outra. Vão me falar, não, mas o que tem isso a ver? Assistencialismo é uma palavra forte, no sentido pejorativo também, mas o que é o assistencialismo para as pessoas que que tiveram esse dinheiro a mais? Então, é uma discussão muito grave isso. Essa questão é muito complexa. Porque uma política de assistencialismo não é uma política nova. O Brasil não inventou isso, o Brasil não é pioneiro. Isso acontecia na Grã-Bretanha, isso acontece em vários países do mundo. Né? Houve choques de liberalismo, Margaret Thatcher na Inglaterra, mas é uma coisa que existe sempre. E o Brasil me parece que implantou essa política em boa hora. Claro que há erros, há desacertos. E outra coisa, tem um detalhe, não é? Existe a visão que a imprensa nos coloca a ver, tá certo? Então a imprensa, dos últimos 10 anos para cá, qual que é o papel dela? É fustigar o governo, tá certo? Posso estar errado, mas é o que eu acho, né? A imprensa é incapaz de apontar um ponto positivo. Menos o Jornal da Livre que é imparcial. Eu acho assim, assistencialismo, olha com um olhar mais solidário. Olha com um olhar mais humano, porque veja a cara do Brasil, eu não conheço muito bem o Nordeste, não conheço os grotões do país, mas se eu for até lá e perguntar o que eles acham daquilo lá, o que aquilo mudou na vida deles, eu vou sair de lá impressionado, com certeza, não é? Agora, só isso, basta? Claro que não. Exatamente. Né? Mas é importante. Eu acho importante. Eu acho assim, veja bem, não pode degenerar em populismo, entendeu? Então tem que andar por uma linha correta, né? Não pode degenerar, porque a gente sabe que esse tipo de política é usado de forma eleitoreira, né? Não, isso acontece. Agora, eu queria complementar uma coisa. Claro, cautela nisso. Eu acho que realmente nós podemos juntar todas essas ideias sobre esse tema, porque na verdade nós temos um ciclo vicioso, né? Eu acho o que não deixa políticas públicas avançarem muito é, de fato, esse descaso que existe com a própria política em si, com a corrupção, que realmente tira as verbas dessas políticas, e a educação, de fato, ela vem sofrendo com essa, assim como vem sofrendo a saúde, assim como vem sofrendo a segurança, com essa falta de seriedade, vamos chamar desse jeito. Porém, a educação é o principal fator para a gente realmente, é o maior problema que a gente. Concordo com você, refaço aqui a minha consideração, mas isso leva a um ciclo vicioso, né? Porque se a corrupção impede o desenvolvimento da política educacional, a política educacional não se desenvolve também, por consciência da população, não se combate a corrupção. Então isso gera um ciclo vicioso. Na Primavera Árabe começou no Egito, né? Na Síria, no Egito. Sabe qual foi o impacto do fator educacional na conscientização da população? 3,5% da população passou a ter nível superior nos últimos 15 anos.
Então existem estudos que a partir da conscientização de apenas 3,5% da população daquele país, que já vinha num governo opressor, né? Quer dizer, para eles poderem ter o instinto de se organizar e levar a revolução adiante, bastou o quê? Uma faísca educacional. Né? Então eu acho sim, né, que nós não podemos separar a corrupção de todos os problemas que nós temos no país. Inclusive por causa dessa juventude que está vindo agora, tá certo? Que também faz essa leitura, né? E nisso eu concordo com você, está havendo mudança, está havendo avanço, muito que lentamente ainda, né? Porque hoje nós estamos vendo uma grande juventude voltando a despertar-se para os interesses políticos do mas você vê país, também uma né? corrupção não só no sentido legal, mas também no sentido moral. Então, Sim. importante, e eu acredito piamente que o fortalecimento das instituições, né, essas grandes operações que vêm desbancando pessoas, que vêm se alimentando, vêm sangrando os cofres públicos, isso é sinal de que a corrupção está sendo intolerável. Revela mudanças, né? Exato. Então eu acho que tudo isso vem bem a calar. Eu, com relação ao assistencialismo, até utilizando o que o Thiago falou com relação à imprensa, a imprensa nos passa, sim, algumas coisas que eu acho que são totalmente irreais. A imprensa diz que hoje está sendo realizado a erradicação da pobreza. É inacreditável, eu não consigo acreditar nisso. E não está sendo. Você pega o Sertão Nordestino, quem não assistiu a questão aí de um mês atrás, passar no Fantástico, o pessoal não tem água. O governo do PT, a promessa, eu não sou politicamente de nenhum lado, eu sou o lado da verdade. O governo do PT prometeu que ia levar as águas do rio São Francisco no Sertão Nordestino. Gastou-se um absurdo e até hoje a água não chegou. Aí está no Tribunal de Contas da União, está sendo discutido porque houve um superfaturamento, um mau planejamento. E até, com quantos anos o PT está no poder e até hoje não fez? Então essa história de erradicação da pobreza, essa história de assistencialismo, isso aí é para que a gente que está aqui acredite. Mas quem está lá no Nordeste, que não está nos ouvindo agora, sabe que não é verdade. Sabe para que serve esse programa de assistencialismo? Assim, a grosso modo, isso não é para todos, mas serve para uma faixa da população, para aquele que está com casinha própria, aquele que não tem emprego, aquele que pega bolsa não sei do que, bolsa não sei do que, bolsa não sei do que, e tem uma complementação grande no rendimento da casa e não acaba nem trabalhando. Eu conheço infinidade de pessoas que recebem bolsa que não poderiam receber bolsa. Então eu acho assim... Mas não é um problema de fiscalização? Não, esse é um problema que o assistencialismo não é voltado para quem precisa. Mas o que teria que ser feito no Brasil, no meu ponto de vista? Eu não sou gestor, eu fiz o curso, mas não sou gestor público. Mas o que teria que ser feito? Teria que ser feito um estudo dos problemas brasileiros. Cada região. O Nordeste precisa de quê? Então nós vamos fazer de tudo para que a água chegue lá. Esse é o principal problema? Não. Tem falta de alimentação. Então vamos... Agora você chega no Sudeste, você chega no Sul do país, falar que o problema é o mesmo do Nordeste? Não é. Não é, não é. E eu conheço pessoas da região Sudeste, daqui da nossa cidade, inclusive, que recebem bolsa e não precisa de bolsa. Então eu acho que assistencialismo é importante, mas para quem precisa. Essa pessoa... E acima de tudo, naquilo que realmente precisa, naquilo que é prioridade. Não naquilo que o governo quer dar para fazer... Um marketing. Exatamente. Porque a gente não... assistencialismo não é de hoje, claro que não é. Esse programa de assistencialismo vem desde antes do Fernando Henrique Cardoso. Quem implementou esse programa estava todo criado na época do FHC, na época do PSDB. Quem colocou em prática foi o PT. Agora, é claro que melhorou aqui, pessoas pararam de diminuir a pobreza em tal lugar, mas existem problemas tão sérios que são muito maiores do que a gente falar em assistencialismo para dar isso, para dar aquilo. Existem problemas cruciais, tem gente passando fome, passando sede. Você vê o fazendeiro, eu falo fazendeiro, mas que tem 10 vacas, está morrendo de sede. O filho está pegando água de cisterna para tomar. Aí o cara vem falar de assistencialismo. Vamos perguntar para o Thiago aqui que... Me perdoe a exacerbação. Eu acho que assim, a discussão ela se subdivide em vários quadrantes. Tá? O ponto que o Reger tocou é crucial. Você veja, está tendo uma investigação no TCU a respeito da transposição do São Francisco. Se de fato aquilo lá proceder no final, eu não sou militante do partido político, não sou, não é isso? É um absurdo isso aí.
Isso é um absurdo. Então, se essa investigação realmente demonstrar aquilo lá, tem que punir os responsáveis de maneira veemente, tá certo? Mas acho que o Roger quis dizer que às vezes o governo maneja a pobreza com marketing. Está usando a pobreza como massa. Ele faz alguns programas que é para fazer de conta. Infelizmente, algumas pessoas estão sendo alcançadas. Sabe outras não. Eu tento enxergar a situação por um aspecto mais do social. Que eu sei, do que eu vejo, entendeu? Eu não conheço lá as filigranas lá do meio, eu não conheço. Eu sei o que eu vejo, eu sei o que eu posso sentir, não é? Agora, com relação ao que o Roger falou, eu concordo com ele, não é? Com relação à falta de água no Nordeste, a promessa da transposição do Rio, é complicado isso, não podemos nos cegar a isso, tem que ver isso e tem que criticar também. Eu concordo com você, Roger. Alguma coisa? Não, eu acho só que o assistencialismo tem que ser uma exceção, não uma regra. Geraldo, para encerrar o assunto, a gente ir pro... eu acho que o Roger falou de fazer, né, estudos setoriais para saber quais são os problemas do Brasil. Eu acho que todos os políticos sabem, porque quando eles vão fazer campanha, eles batem exatamente na tecla daquilo que o povo entende que é necessário. Então, acho que até o estudo eles pensam. Em termos do assistencialismo, pode ser até teoria da conspiração da minha parte, mas eu entendo da seguinte maneira: é uma forma que o capitalismo regula o mercado. Imagina o impacto do que uma bolsa de R$60 provoca numa cidade que não tem produção nenhuma, não tem renda per capita nenhuma, né? Quer dizer, se tem 100 pessoas passa a receber R$60, né? Nós vamos ter lá já uma movimentação de mercado de R$6.000. Quer dizer, isso já gera uma mobilidade. Já gera o mercadinho, já gera. Então, o que acontece? O que acontece? Eu acho que existe, sim, a intenção, inclusive experimental, de regular a torneira de dinheiro em determinados bolsões de pobreza, para ver qual é o impacto de pobreza que dá no mercado. Eu acho que o Brasil é um laboratório social, tá certo? Para essas políticas, né? Para as políticas liberais que existem hoje no mundo, e neoliberais principalmente. Maravilha. Então, vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Jornal Cidade Livre. Até já. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas, design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltando em Itapetininga para o nosso Jornal Cidade Livre. Hoje o Correio de Itapetininga está nas bancas, aqui ó, muitas notícias que nós vamos aproveitar para debater algumas delas aqui. Que é a primeira, a mais famosa da semana, aí, que foi a aprovação do salário de secretários e com ela o aumento de 23 novos cargos na Câmara. Quer ver virar polêmica? E aí, Geraldo? Nossa, por que começa comigo? Você está do meu lado direito aí? Do lado direito? Quer começar pelo Roger, então? Não, posso começar. Tá bom. Posso começar e os colegas complementam. É o seguinte, eu acho que
E se tratando de... Vamos tratar primeiro do assunto do secretário, do salário do secretário. Eu acho que todo mundo que estuda, tem qualificação, tem titularidade para exercer um determinado trabalho, merece sim uma remuneração digna. Né? Sem dúvida. Agora, pelo que até onde eu sei, olha, não acompanhei ainda o quadro total de secretário, mas eu vou citar 2 exemplos que eu acho que, apesar de serem da área, ainda não sei até que ponto nós temos essa formação de políticas públicas da pasta. Né? O Geraldo Macedo, eu acho que é o mais preparado mesmo, 2 secretários que tem aqui para o exercício de uma pasta, porque ele vem acompanhando a política educacional, é o forte dele realmente, e desde que eu conheço, ele bate na questão, é um estudioso da política educacional. Agora, o nosso secretário de saúde, né? Ele mesmo fala, eu não sou político, mas tem que ser político. Né? Ele tem uma tremenda de uma especialização, ele é um ótimo profissional, mas não voltado para a área da saúde pública. Né? E os outros? Quer dizer, esses são os 2 melhores que nós temos, sob a minha opinião, em termos de... Tranquilamente. Mas tranquilamente, está bem pago. Mas sabe, Geraldo, né? eu acho que você me permite uma parte. Você falou só o termo que se você me permitir, eu vou discordar em parte de você. Vontade. Eu acho que não é político que nós precisamos no secretário, para ocupar cargo de secretário, nós precisamos de gestor público. O gestor público subentende-se aquele que tem especialização no serviço público. É aquele que conhece o serviço público, que estudou o serviço público, sabe das prioridades do serviço público e está ali. Posso só fazer, não, para que a gente possa ter o mesmo entendimento. Quando eu falo político, não é político da disputa, não é da politicagem, não é do jogo político. Eu falo política da arte, da ciência política, para direcionar a administração pública. Político, não politiqueiro. Né? A arte do bom e do justo. Então eu acho que o secretário tem que ter a visão política de como que aquele trabalho dele vai se inserir na sociedade. Aí que está o ponto de quais são as redes? Ele não tem visão de gestão. Quais são as redes? Não, mas ele tem que ter os 2. Quais são as redes das políticas públicas da esfera federal, estadual e municipal que pode estabelecer essas conexões e de fato implementar aquilo que ela se propõe, né? Como que elas vão estar interagindo? Qual que é a dinâmica de mudança dessas redes? Esse é o trabalho político do secretário, além de administrar a pasta, além de gerir a pasta. Né? Vamos perguntar para eles aqui, e aí, e esse 11.499 de salário? Eu vou tentar ser bem direto, eu acho que é assim, no direito existe uma regra simples, proporção, tem que haver proporção. Não é? A diferença de salário, de subsídio entre o prefeito e o secretário, a partir de agora é R$600. Me parece que aí já fere a proporcionalidade. Teria que haver aí um escalonamento mais proporcional. Vou citar que valor, não sei. Proporcional, não tão alinhado, me parece estranho isso aí. Não é? Eu tenho que falar, não tem como, com relação à juridicidade da lei. Para mim, a lei, ela afronta a lei orgânica. A lei que aumentou o subsídio dos secretários, ela afronta a lei orgânica. Acho que já tem um vício aí. Sim, sem dúvida. Deveria, enfim, acho que eu vou remeter ao telespectador ao processo que está tramitando no fórum aí. Processo 32/2013. O Ministério Público teceu considerações muito pertinentes e, na minha opinião, corretas sobre a questão jurídica dessa lei. Na minha opinião, a lei ela é viciada nesse sentido. Tá? Então... Esse aspecto legal, né? Esse aspecto legal. E o moral e o ético? Até isso que eu vou perguntar para o Guilherme primeiro, antes que eu seja. Qual a sua consideração? 11.500 é muito ou é pouco? Eu acho assim, com relação a valores, eu acho que você tem que ter um valor atrativo para puxar boas cabeças, pessoas de alto gabarito. Não é raro você ver pessoas da magistratura, do Ministério Público, debandarem das suas instituições para irem à iniciativa privada. Por quê? Porque tem altos valores, em busca de melhores salários. Não querendo comparar um salário ao outro, mas é importante para que uma pessoa bem capacitada saia do seu escritório, da sua clínica. Exato, até porque ele tem família. Ele tem corrupção, sobretudo, né? Exato, tem todo vários quadrantes. Mas eu acho que é importante você trazer pessoas gabaritadas. Pagando bem. Ainda que tenha as suas características. Essas apontadas por você, Geraldo, apontadas pelo Regi, mas eu acho que é bom você trazer pessoas qualificadas e acho que isso
reflete diretamente no salário. Dificilmente uma pessoa abandona tudo que tem para ganhar muito pouco, ainda que seja eu acho, ainda que seja por utopia. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o Thiago tocou num ponto que eu acho que é nevrálgico. As questões têm que ser analisadas por algumas óticas, né? A ótica legal, se a lei não preenche o requisito de legalidade, né? Então deve cair. Ela não deve subsistir. Mas analisando pela questão, vamos dizer assim, de proporcionar à população um gestor público de qualidade, um serviço de qualidade, e poder exigir dele que faça aquilo que a gente espera do gestor público, aí sim, eu acho que todos são praticamente unânimes nessa ideia de que deve se ganhar bem, desde que obedeça aos requisitos legais. Posso fazer uma consideração? Claro. Concordo com você, né? Claro. Acho que o aumento do subsídio seria relevante. As mesmas fundamentações eu uso do Guilherme, que você também utilizou. Esse raciocínio é correto, perfeitamente correto esse raciocínio. Tá? O que eu apontei no início da minha fala é essa desproporção. Me parece que houve ali ofensa, né? Teria que ser em bases mais proporcionais. Tá? Pega-se um prefeito. O raciocínio do Dr. Regis, do Dr. Guilherme, é um raciocínio correto. Pega-se um prefeito com uma atribuição enorme, com responsabilidades gigantescas, ganhando. Sobre todas as pastas. Ganhando exatamente, ou quase. O Regis falou uma palavra que eu concordo, não só no sentido legal, como no sentido moral, ofensa. É uma ofensa. E esses 23 novos Só um instantinho. Porque é o seguinte, é uma ofensa no sentido moral, por quê? Porque nós temos um secretário que não tem nível superior, que vai ganhar 11 mil e poucos reais, e vamos ter professores com níveis superiores que não chega a ganhar 2 mil reais. Sim, sem dúvida. Quer dizer, então tem essa ofensa. Eu acho que tem a questão da ocupação. Eu acho que tem essa ofensa também em termos, né? Assim, mas a ocupação do cargo, se a questão está em termos de titularidade, não, peraí, nós não estamos falando que essa competência também está em termos de titularidade, né? Agora, nós temos aí funcionários públicos municipais com título superior ganhando menos de 2 mil reais. Sem dúvida, isso é né? Aí vem um secretário que não tem nível superior para ganhar 11 mil reais. O secretário ganha menos. Oi? Isso não justifica. O que não justifica. Moralmente é do que está ganhando menos. Ela se divide também. Né? Eu acho. Então deveria. Que aí você aumenta, não, então deveria ter feito o seguinte: estabelecer uma política de salário para todo o funcionarismo público, mas aí você tá incluindo. O tema é se deve pagar bem ou não para o secretário. Se você falar da política de carreira, eu concordo plenamente, mas não é o tema. Eu não acho que assim, pagar bem. Eu não acho. Eu acho que tem que pagar bem. Mas você tem que não vejo. Tem que pagar bem ou não? Oi? Tem que pagar bem. Eu faço uma pergunta aqui para nem respondo. Se for para compartimentar, tem que pagar bem ou não o secretário de pasta, somente dessa maneira eu não respondo. De forma isolada, não? De forma isolada, não. Eu acho que tem tantos fatores ético, moral e legal relacionados que daí sim cabe uma discussão. Sim ou não, nós não estamos esclarecendo nada à população. E os 23 novos cargos? Eu acho que tem que pagar bem, desde que atenda a lei. O que eu não sei, acho que o enfoque do Geraldo é mais amplo. O nosso aqui, até atendendo a resposta, ela foi bem objetiva, né? Em relação à remuneração, independentemente de valor. Tem que se remunerar bem a todos, principalmente aqueles ligados à área de educação. Agora, se o secretário vai ganhar bem, se 11 mil ele está muito próximo ao prefeito ou não, essas são outras questões. Eu acho que com relação à remuneração, tem que ser bem remunerado. Minha opinião. Maravilha. Vamos aqui também mudar um pouco de assunto e falar do que a Prefeitura disse, né, que a Prefeitura também esclarece a toda a população que o valor cobrado no IPTU 2013 não sofreu aumento. Houve apenas um reajuste legal de 5,45% de acordo com o índice da inflação. A atual administração também informa que, por enquanto, não existe nenhum projeto para aumentar o imposto, embora os valores cobrados em Itapetininga estejam defasados comparados a outros municípios do estado. Vai começar pelo Guilherme. Bom. O Geraldo tem que ser por último. Gosta de E o aumento do imposto do IPTU, Guilherme? Eu acho que o IPTU ele tem várias finalidades, né? Ele tem uma importante arrecadação municipal. E eu acho que ele tem que ser... Ele está defasado, sem dúvida alguma ele está. Agora tem até mesmo essa técnica do geoprocessamento que está sendo feito. Já está até no jornal aqui? Exatamente, saiu aí, eu tive lendo aqui agora antes. E essa é uma técnica que vem sendo utilizada em vários municípios, se não me engano, Varginha. É uma forma bem
equânime, é uma forma barata de você apurar aquilo que realmente está erigido naquele imóvel. Porque o que você verifica é que muitas vezes existem casas enormes pagando IPTU apenas de terreno. E pessoas com uma casa pequena construção, mais novas, pagando quase a mesma proporção de IPTU, uma pessoa que tem um imóvel valorizado num lugar enorme. Eu acho que é interessante essa iniciativa, até mesmo para que possa, essa verba e todas as outras, serem aplicadas em políticas públicas que reflitam favoravelmente a toda a população. Mas, por exemplo, se aumentar, só para, acho que o IPTU aqui, mas vamos colocar um ponto a mais. Aumentar o imposto numa cidade também pobre como Itapetininga não pode gerar inadimplência? Você acha que vai agregar mais e não acaba agregando menos? Sem dúvida, mas essa é uma questão que até com relação à inadimplência, você tem isenções fiscais, você tem vários benefícios que você pode pleitear para pessoas numa situação de maior deficiência, até mesmo pessoas com, se eu não me engano, tem vários municípios, eu não posso falar especificamente com relação à legislação de Itapetininga, que eu não tenho conhecimento inteiro dela, do IPTU, mas você tem como ver com o aumento, até mesmo instalar ou implementar políticas de diminuição de valores, contemplando pessoas numa situação de... Paridade. Exato, né? Pessoas numa situação de pobreza e tal. O que não é justo, do ponto de vista objetivo, é que pessoas com vários imóveis ou um imóvel altamente desproporcional com relação àquele que tem um imóvel pequeno, paguem quase a mesma coisa para o município. E aí, Thiago, o que você acha dessa ideia? É muito bem colocada a posição do Guilherme. Com relação a esse lançamento de ofício que foi feito para pegar aquelas áreas construídas não comunicadas à prefeitura, acho que é muito relevante isso. Inclusive, na minha casa houve esse acréscimo do imposto. Me parece muito interessante. Foi um projeto da administração anterior com verbas do PNFM. Me parece, segundo fonte, o Correio Itapetininga. Acho muito interessante. Com relação ao aumento, eu acho que o município, muito embora a posição da inadimplência seja relevante, ele não pode defasar tanto o imposto, né? Eu acho que gradativamente tem que haver uma recuperação do valor da moeda, deve ser condizente com a inflação, a tributação, né? E o imposto ele é proporcional à área construída, é proporcional ao imóvel, né? Então, há impacto lá, mas me parece que é necessário que haja realmente essa... Você é a favor da renegociação da dívida de inadimplência, o refis, por exemplo? Sem dúvida, é excelente. A conciliação, a renegociação sempre é interessante, né? Ela vai diminuir o processo nos escaninhos da justiça, vai promover a reabilitação do administrado, da pessoa. Fantástico. Acho que a política dos refim é muito importante, tem que haver realmente. Aproveitando, se me permite, o Thiago tocou numa questão interessante quando ele fala da questão da proporcionalidade do IPTU com a construção, com aquilo que você tem. Então, eu até, se me permite, não é nem aumento do imposto. É que o pessoal que está sentindo um aumento no valor que vai pagar. Porque estava muito defasado. Ele está pagando, antes até, se analisar só a construção. Você preserva o valor nominal. Que foi identificada no local, no terreno, ele está pagando pelo que ele já tem. Ele está pagando pelo que está lá. Um exemplo, nós falamos de um terreno onde só tem terreno, ele tem a casa, mas ele não paga pela construção. Certo. Quando houve esse georreferenciamento, né? Esse geoprocessamento, que analisou a construção, o aumento de construção no imóvel, o que houve? Houve um aumento do IPTU, mas porque a área construída também aumentou. Então ele está pagando pelo que ele tem. Sem olvidar que houve também, paralelamente, o aumento em razão da depreciação da moeda, que é o aumento repassado da inflação. Mas este aumento que ele paga em razão da área construída é pelo que ele tem. Ele está pagando justamente aquilo que ele tem no imóvel, né? O que houve só, posteriormente, foi vamos dizer assim, o reajuste do valor em razão da depreciação da moeda que levou durante o transcurso de um ano. Não é isso? Então eu acho que... Geraldo, qual é a diferença de reajuste e aumento? Oi? Qual é a diferença de reajuste e aumento? Aumento acresce o poder aquisitivo, o aumento. O reajuste repõe o poder aquisitivo, né?
Quanto ao imposto, eu acho que, sobretudo, é uma questão de cidadania. Você considerar, saber o que você está pagando, saber o que você está recebendo em termos de imposto de renda. Isso não tenha dúvida. E é bom alertar também que com essa correção que está tendo do IPTU, as pessoas têm um prazo para poder entrar com recursos para fazer as verificações. Eu vou pegar-me como exemplo mesmo. Eu construí minha casa financiada pela Caixa Econômica. No final da obra, para obter-se o habite e dar por fim todas as etapas cumpridas, né? O fiscal foi lá, fez a vistoria, lançou, quando eu fui com o cartório lá, e registrei. Registrei 136 metros, que foi o que estava lá. Cheguei lá, mas não, de fato não tem só 36 metros. Peguei uma treininha e fui medir, né? Porque veio quase o dobro agora, né? De fato, o fiscal não reparou que era um sobrado. Fiscal da prefeitura agora? Na época. Na época em que ele foi lá fiscalizar para me dar o alvará. Ele não reparou que era um sobrado. E vista a foto, né, que é uma vista superior, eu vou ter que chamar uma pessoa da prefeitura para fazer as devidas medidas, né? Porque eu acho que eu tenho que pagar, eu estou pagando menos do que realmente pago, que é o devido, né? Considerando essa questão da cidadania. Eu acho que tem muita gente reclamando de IPTU, mas pagar muito mais de imposto de IPVA e não reclama. E de pedágio e não reclama, né? Tá certo. É uma adequação, né? Exato. Que houve foi uma adequação, né? O que eu acho foi outra coisa. Então, acho que agora, é bom alertar a população para que também não recaia sobre abuso e também ele não se seja prejudicado. Vamos ser justos ao justo, né? É por metro quadrado de obra construída, vamos colocar certinho qual é o metro quadrado, qual é o valor da área e tudo mais. Então, o gerenciamento, ele não está permitindo essa visão exata. Porque, por exemplo, no meu sobrado tem áreas baixas e tem áreas altas. Eu desconfio que ele deu tudo. Ele deu tudo como por área alta de sobrado. Mas tem a frente e o fundo não são sobrados. E o tipo de construção, né? Porque tem um nível de cálculo que é com base na construção. Se a pessoa também não concordar com isso, ele pode impugnar. Né? Até na própria carta que a prefeitura mandou, ela diz lá o prazo. Exato. Ele tem essas medidas. É um processo de lançamento, contraditório, sujeito a defesa, enfim, constatação. É um processo. Outra coisa que eu achei interessante no geogerenciamento foi o seguinte, porque eu imaginei a situação do carro. Você já levou multa aquela na estrada por alta velocidade, né? Difícil, um sujeito que nunca foi multado na vida é de se desconfiar, né? Em multa de trânsito, né? Ainda mais com a indústria de multa, né? Se não ser multado, puxa vida, é difícil. Você olha lá o seu carro lá, vem, apesar de vir a placa tudo lá, você vai, se não tiver nitidamente a numeração da placa, essa notificação não tem valor, né? Todo mundo conhece essa lei. Quando a fotografia do satélite mostra a tua casa, mas você olha na foto e vê que é o seu carro. Você sabe que você está ali. Vou recorrer dessa multa, né? Não está provando que sou eu. Da casa você até vê. Aqui é minha casa mesmo, aqui eu conheço esse terreno, conheço aqui essa rua, conheço essa árvore, né? Você vê. Mas na foto não tem nada que aquela casa é sua, a não ser a tua consciência. Não tem um indexador apontando ali que aquela casa é sua. Você está querendo analisar a questão do requisito de legalidade. De legalidade, exato. Teria que ter. Sujeito à cobrança. Teria que ter pelo menos ali na sua casa. Não, ela escreve. Teria que ter ali naquela foto as coordenadas do GPS onde está situado o terreno. Para poder identificar a sua casa. Esse indicador de GPS não é indicador para a prefeitura, né? Mas não tem esse por GPS de casa, ela tem esse georreferenciamento, então tem que ter um indicador de GPS. A medida do georreferenciamento, sim, mas esse daí é o geoprocessamento, né? Que é uma... Mas é através do georreferenciamento. Sim, tem que ter o GPS. Mas não é o cálculo da prefeitura. Para aquela carta poder chegar na minha casa com aquela foto, teve que passar pelo GPS. Vamos mudar de assunto, vamos falar do assunto pouco polêmico. Que em Itapetininga será votada, aí está passando nas comissões, a lei que vai proibir ou não a prática do rodeio na cidade. Vou começar pelo Guilherme. Deixa os dois mais próximos. Deixe sempre lá, né? Guilherme, o que você acha disso? Tem que acabar com o rodeio ou não? Eu particularmente eu acho que não. Eu acho que até o que tem que haver é uma fiscalização maior, volta aquele tema normal, esse tema recorrente, porque na verdade os grandes rodeios,
O que você vê? Você vê animais bem cuidados, animais com um prazo, com uma duração de vida muito maior do que aqueles que são soltos. Então, você tem uma média aí de, se eu não me engano, aquele boi bandido durou mais de 10 anos. É uma média normal. São bem cuidados e eles morrem no pasto. E eles não vão trabalhar a vida inteira no rodeio, ao menos com relação àqueles profissionais, aqueles que tomam conta mesmo. Então, eu acho que desde que tem esses cuidados, essas observações, o atendimento às leis, inclusive tem lei federal, na época do Fernando Henrique falando isso daí, eu acho que tem que sim, tem que continuar, isso faz parte, isso é da nossa cultura. Tiago, eu sou a favor. Vai discordar? Vai... Assim, eu vou abordar por um outro aspecto. Na Constituição da República, artigo 225, tem um inciso que fala o seguinte, né? Dever do Estado proteger a fauna, coibindo maus tratamentos cruéis aos animais. Então, eu acho assim, até não sou eu que digo isso, o Ministério Público de São Paulo, se você for fazer uma pesquisa rápida lá, você vai verificar inúmeros processos com laudos, enfim, onde houve o contraditório entre as partes lá, verificando maus tratos em vários tipos de atividade. Eu acho o seguinte, se há, é um binômio, né? Há maltrato, deve ser proibido. Isso. Há maltrato, deve ser proibido. Agora, há uma discussão que se o rodeio for feito de forma mais técnica possível, com os melhores materiais, não há maus tratos. Eu não sei te dizer, me parece, eu não posso... Acho que até o Regia pode falar bem, até a proibição da espora e tudo mais. A Rita Lee levantava essa bandeira há muito tempo atrás. Eu vejo assim, o Guilherme tocou num assunto, numa questão que eu acho que é muito salutar. Tudo aquilo que tem regulamentação e que tem fiscalização, eu acho que há possibilidade de existir desde que seja praticalista. Existe realmente o reconhecimento através da lei federal da equiparação do peão de rodeio como atleta. Isso. Tá? Agora, o que eu analiso é diferente disto. Eu analiso assim, você tem uma tradição que ela tá, vamos dizer assim, enraizada na nossa gente. O rodeio, a cavalgada, os leilões, fazem parte, inclusive, das quermesses que acontecem nos bairros, nas festas de igreja, tropeiros, nas viagens que nós fazemos, as cavalgadas, as tropeadas. Então, eu analiso do seguinte aspecto. O rodeio, qual é a maior faixa? Qual é o maior número de pessoas, ou qual é a faixa da população que vai assistir rodeio? É sempre a população mais pobre. São poucos, se você for fazer essa prévia, que eles são ricos. Não são os mais ricos que vão. Por quê? Porque esse é o divertimento do povo. Isso é fazer voltar aquela lembrança de nossos antepassados que viviam e que o rodeio... Da onde surgiu o rodeio? Surgiu das fazendas onde o pessoal montava nos cavalos e nos bois, acabaram montando nos bois para domar os cavalos. E quando o cavalo pulava, era aquela alegria, e para ver quem que vai parar no cavalo, quem é que vai conseguir domar o cavalo. Então veja, era uma luta entre o homem para domar o cavalo, para ele poder usar o cavalo. Isso não significa, no meu ponto de vista, crueldade. Isto só que eu estou dizendo não é crueldade. Então, eu acho que existem meios para que isso seja oficializado, para que isso seja regulamentado, principalmente na nossa cidade, que tem raiz tropeira. Com relação à lei, eu discordo inteiramente da lei, até porque a lei não fala só de rodeio. A lei fala proibição de qualquer festividade que tenha presença de animais. Ela está taxativa lá, se tiver aí nós vamos ler. Me parece que é equivocada essa afirmação. Não, eu li. Festividades com animais, está proibido. Pode ler que está lá no projeto de lei. Não é a lei, é o projeto de lei. De fato tá então, assim, só deixa eu complementar, porque eu li e critiquei isso, inclusive, que tiveram no meu escritório e tal, e a gente bateu um papo sobre isso. Então, qualquer festividade com animais, você não pode ter mais cães na exposição, para poder disputar aquele que tem a melhor morfologia. Você não pode ter cavalgada. Você não pode ter rodeio é o último, mas eu já coloquei aqui. Você não pode ter leilão. Então tudo que tem, você não pode passear com o seu cachorro se você for lá no circo, porque tem festividade e vai ter um animal junto. Quer dizer, você não pode. Isso, então veja bem, o rodeio, quando a gente fala proibir rodeio,
Aí a discussão fica só com relação ao rodeio. Tá. Quando você fala em proibir festividades ou eventos festivos com animais, não é só rodeio. Então eu acho que a gente tem que, se a gente vai discutir só sobre rodeio, vamos discutir sobre rodeio. Se vai discutir sobre qualquer evento com animais, aí são todos os eventos que tenham animais. Mas com relação específica ao rodeio, desde que haja norma regulamentadora, fiscalização, que a UIPA sempre fiscalizou, isso desde a época aí de mais de 20 anos atrás, eu venho acompanhando, era a dona Zoraide que fiscalizava e eu acompanhava isso. Então eu acho que em Itapetininga a gente não vê crueldade. Sabe onde a gente vê crueldade, aproveitando o momento? Lá onde tinha farra do boi em Santa Catarina, lá na Espanha, onde soltam o gado, bate, chuta, e o gado bate. Quer dizer, isso sim é crueldade. Vamos ouvir o Geraldo agora. Bom, eu vou começar essa abordagem pelo aspecto moral, que foi hereditário, que venho aprendendo, que minha família vem aprendendo de geração em geração. Com comida não se brinca. Começa por aí, né? Primeiro, que o boi é o nosso alimento, e outra, é em função do cavalo, do boi, do cachorro, da galinha, que nós conseguimos montar uma civilização e vir desenvolvendo. Então, na verdade, a nossa evolução se dá de fato com a parceria com esses animais. Segundo, eu não acredito, falando agora como biólogo, na possibilidade de humanizar o rodeio. Porque você tem um alto investimento para manter um animal de boa linhagem, de boa genética, né? E o animal, quando ele é submetido àquele tratamento constante, ele passa a ser domado, ele passa a se acostumar, ou seja, ele passa a não pular tanto quanto o povo quer ver ele pular. Então, daí a necessidade de induzir, de estimular com dores, com choque, com esporas, etc. Não, né? Desculpa, mas não é todo caso, Geraldo. Eu participo disso faz mais de 20 anos. Segundo, tudo bem. Só terminar o raciocínio. Segundo, até porque eu acho que em termos de rodeio, ainda tem uma outra parada que é o fator econômico, né? Eu acho que esses animais de linhagem, eles passam a somar um absoluto, né, passa a ter um absoluto valor agregado para a venda dos seus derivados, né, como o esperma para fecundação, etc. E também por trás de toda a competição sempre tem o espaço das jogatinas. Então eu acho que o rodeio não é só diz respeito apenas à questão do animal, mas eu acho que nós temos que realmente... E outra, concluindo, estão pedindo aqui. Exato. Eu acho que o rodeio pode ser muito bem substituído, se o povo quer ver o peão pular para cima e se estabacar no chão, pode muito ser trabalhado com tecnologia, com simuladores, touros mecânicos, que vai ter. Agora, concordo quando você fala que proibir tudo aquilo que é tradição, como as cavalgadas, né, outras coisas que não estimulam o animal a se tornar feroz, a se tornar agressivo, isso faz parte da nossa tradição humana, de desenvolvimento humano. Isso deve ser preservado. Né? As cavalgadas que são feitas, as feiras de animais, as feiras de comercialização, a festa agropecuária, em que junta negócio agropecuário com diversão. Eu acho que tudo isso deve continuar assim. Eu sou contra, único e exclusivamente, o rodeio. Tá, então eu vou dizer assim, se me permite... Já aproveito para dar boa noite. Não posso passar em branco. Desculpa, mas você se contradisse. Você começa a sua fala, sua manifestação, dizendo assim: tudo aquilo que a gente usa, que faz parte da nossa vida, que é parceria do ser humano com o desenvolvimento, não serve para diversão. E ao mesmo tempo você diz que cavalgada, você usou a expressão cavalo, boi, galinha, não pode. E ao mesmo tempo você diz que pode para cavalgada, que pode para isso. É diversão do meu jeito. Hoje se anda a cavalo em boi. Então, ou pode ou não pode. Primeiro ponto. Então, eu vejo que houve um pouquinho de contradição nessa mas seja breve, nesse extremo. E vou dizer assim, o rodeio, quando o boi é treinado, não precisa de choque, não precisa de nada. O boi pula livre no pasto. A gente sabe porque a gente acompanha. Então, eu acho que desde que haja regulamentação, eu acho que não há nada que possa atrapalhar. E não haja maus tratos. Então, eu sou contra maus tratos terrivelmente, porque eu sou amante de cavalo, de boi, adoro os animais, então também sou contra. Quero agradecer a todos, agradecer principalmente ao meu amigo pelo debate, pelos queridos amigos Guilherme e Thiago e Gustavo, dizer que foi uma noite maravilhosa estar aqui, estamos à disposição para novos debates, né?
Geraldo, obrigado de novo. Eu que agradeço mais a oportunidade. Boa noite, bom final de semana para todo mundo, né? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Thiago, prazer ter você aqui, volte sempre. Quero agradecer a TV pela oportunidade, foi muito bom o debate, realmente. Quero dizer que as opiniões devem ser respeitadas, tá? As minhas opiniões eu as teci de forma que eu achei melhor, como o meu espírito me mandou aqui. Então, um grande abraço ao meu amigo Guilherme, que é meu amigo de muitos anos, o Dr. Reger também. O Geraldo, que estudou comigo no primeiro ano da faculdade. Metade do primeiro ano, não tive dinheiro para continuar. Obrigado, Thiago. Guilherme, obrigado, volte sempre. Eu que agradeço, Gustavo, até me sinto lisonjeado de estar numa mesa como essa. Não consigo me considerar do mesmo nível, mas eu agradeço a oportunidade e desejo a todos um ótimo final de semana. Volte sempre. Queria agora partir para os abraços aqui, muita gente falou comigo na internet, para o Dr. Mauri, para o Antônio Carlos Nogueira, para a Aline, Thaís Souto e Aldo, professor Aldo José, muito obrigado pela participação aqui no programa. O Jornal Cidade Livre está chegando ao fim, infelizmente. Quero agradecer de novo o Guilherme, o Thiago, o Geraldo e o Reger. Fiquem com Deus, bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira.